E o Nathan, ele falou aqui, outra dúvida. Dependendo do padrão de teste como pirâmide, cupcake, ice cream e quadrante ágil, dependendo de qual for o planejamento, pode mudar? Se sim, o que pode mudar? Putz, cara, que pergunta complexa. O Nathan, ele tá fazendo perguntas complexas, tô gostando de ver, cara. Cara, de verdade, assim, tipo, eu sei que tem o pirâmide, cupcake, esses nomes, o ice cream, que é literalmente invertido do pirâmide. Né? Eles é que depende muito do seu contexto. Sinceramente, a pirâmide de teste é o tipo de teste que a gente sempre busca. Se você tá fazendo ice cream ou, tipo, estilo cupcake, cara, é o estado que a sua... Eu nem lembro mais necessariamente como eles funcionam, mas a diferença é que esse é o estado do seu projeto. Então você literalmente, por exemplo, no caso do ice cream, no caso do ice cream test, você vai literalmente ter muito mais end-to-end do que testes unitários. Isso é um problema. Agora deixa eu ver o cupcake. O cupcake tipo testes manuais em cima, testes automatizados de UI e testes de integração, né? Que basicamente vai ser o desenvolvedor que vai fazer os testes. Cara, é assim, isso depende do seu contexto e com certeza o seu planejamento vai mudar. Porque você está literalmente mudando o processo de teste que você está fazendo. Você está literalmente mudando as ferramentas que você está utilizando e que você vai rely, né? Como que eu posso depender delas? Você vai depender de algumas ferramentas, você vai depender de algumas estratégias de teste para você criar seu planejamento. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um planejamento baseado na pirâmide de teste, que na minha opinião é o mais utilizado no mercado, é o que eu uso e sinceramente é o que eu defendo ser o melhor para as empresas atualmente, você tem que fazer o seu projeto pensando em pirâmide de teste. Então, temos uma base muito sólida de testes unitários. Temos uma base média de testes de integração, porque eles são um pouco mais demorados, mas os testes de integração fazem muitas verificações que são muito mais rápidas do que um end-to-end. E aí a gente vai ter os testes end-to-end ali no ponto, que vai ser a ponta da nossa pirâmide, justamente porque ele vai ser em menor quantidade, porque ele é mais lento e tudo isso. Você entendeu, Nathan? Então, tipo, você tem que se planejar já sabendo qual tipo de estratégia você vai usar. E, Gabe, uma coisa que eu falei, né, que a gente sempre traz, o planejamento não vem só do que ele é uma coisa que de todos, né, que todo mundo tem que participar. Então, a gente entender se a gente vai trabalhar com pirâmide de teste, ou com cupcake, ou com ice cream, vai ser dependendo, por exemplo, do time que a gente tem. Vai ser do tamanho do projeto que a gente tem. Com o time que a gente tem, o tamanho do projeto que a gente tem, qual desses dá pra fazer? Será que a gente consegue... Hã? Isso é bom. Isso que você falou é o que eu queria falar. Fala aí. Qual desses dá para fazer? Isso. Eu acho que a gente pode pensar assim, né? Por exemplo, eu entrei num projeto legado. O projeto tá ali desde bolinha, cheio de puxadinho de código. Não vai ter como fazer teste unitário. Então, às vezes é legal você pensar nessas ferramentas essa visualização, não ferramenta, mas Cupcake. Não tem o teste unitário ali, porque às vezes eu não consigo colocar o cara ali. Mas o ideal é o que o Manny falou. O ideal é você fazer a pirâmide, cara. Ele é o nosso gold standard hoje em dia, é o que a gente vai buscar. Mas às vezes o seu projeto não cabe fazer a pirâmide ou não tem custo suficiente, que eu posso gastar o suficiente para fazer isso. Não posso parar esse sistema. Aí você vai se adequar, mas todo mundo vai querer buscar a pirâmide. É como o QA, né? Porque, e aí, por exemplo, né, a gente pega o Ice Cream, né, que o próprio Nathan mencionou, que eu acho ele a pior é a pior situação de todas. Que é literalmente o teste manual lá em cima, depois é o teste automatizado como uma base, integração de testes e teste unitário pequenininho. Essa é a situação que você não quer estar. E a graça, né, de você ter um QA é que quando você está planejando para desenvolver o sistema, você vai falar para os devs assim, ó, cobertura de teste, hein? Vamos pensar em cobertura de teste. Não podemos esquecer de cobertura de testes. E eu tô falando aqui de teste de unidade, né? Inclusive, eu descobri há pouco tempo que teste unitário e teste de unidade é diferente. Olha. Pois eu descobri isso, gente, acho que semana passada ou começo dessa semana. Eu acho que foi no começo dessa semana. Não, eu tava vendo um vídeo sobre isso, né? Falando sobre testes unitários e como planejar eles e como integrar eles como desenvolvedor, né? Ter mais essa visão. E o professor da aula, ele tava falando que tem diferença. Mas assim, fiquem tranquilos, whatever, ninguém sabe disso. Virou a mesma coisa. Mas então, você ter um time de desenvolvimento que não pensa nos testes unitários, cara, isso é um problema, porque assim, isso é uma coisa que o desenvolvedor vai ter que fazer, e tudo bem, você como quer, você pode analisar e ver os testes unitários bonitinhos e tal. Agora,
Não necessariamente um dev ele tem que esquecer só porque é teste, porque é trabalho dele. Então, se você tem poucos testes unitários, o ideal, na minha opinião, aí nesse caso, por exemplo, se você tá nessa situação, tipo, entendam, o padrão ice cream, né, de teste, não é um goal, ele é uma situação. A mesma coisa vale pro cupcake. E o pirâmide de teste é o que a gente está buscando, porque é a melhor forma de trazer isso. E isso faz parte do nosso planejamento de teste. Então, no nosso planejamento de teste, se a gente está começando num time que está desenvolvendo agora, Gabe, a gente pensa como a gente vai alcançar a pirâmide de teste. Então vamos começar a trabalhar pensando desse jeito. Agora, começamos no meio do teste, aí a gente vê que os caras estão lá no modo ice cream, né? Cream sandwich. Eu tô com a música da Blackpink na cabeça agora em repeat. Mas, eu tenho pouco na cabeça. Nossa, ice cream, chilling. Você tem o ice cream, tá acontecendo, você tá nesse momento no projeto, cara, como que eu vou derreter essa merda e transformar numa pirâmide, entendeu? Como? Tipo, como a gente vai planejar da melhor forma possível pra que isso aconteça dentro do nosso time? Cara, e sinceramente, na verdade, eu acho, agora parando pra pensar, você pensando, inclusive ótima contribuição, Nathan, com essa pergunta, você parando pra pensar no desenvolvimento do seu projeto, falando assim, tá, como que eu vou transformar isso daqui e fazer com que a gente consiga implementar uma pirâmide de teste? Eu acho que é um ótimo jeito de iniciar um planejamento. Concordo. Nunca tinha pensado assim, através de um ice cream, quero ir pra uma pirâmide. É muito bom. E sabe o que é engraçado? É muito louco eu falar isso, porque, sinceramente, a primeira vez que eu fui apresentado para a área de QA, né, que eu trabalhava na Mercedes, né, com você, inclusive, e aí eu entrei para me tornar QA, de verdade, né, realmente trabalhar com qualidade, e eu lembro da primeira coisa que o meu coordenador me mostrou, tipo, num slideshow, falando assim, é isso daqui que a gente quer alcançar. E ele mostrou a pirâmide de teste, me explicou o que era. E agora, parando pra pensar nisso, eu falo assim, sempre foi isso, a gente sempre parou pra pensar nisso, aí a gente só esquece às vezes, né. E é por isso que eu falo, fundamentos, galera, fundamentos. Você pode ser o que é a mais top de todos, o que é a que passa em qualquer empresa, que trampou já nas melhores empresas. Ele sempre vai voltar em fundamentos. É o que sempre. E é o que você mais vai ver, você vai sentir falta. Quando você está conversando com alguém, você vai sentir falta da pessoa que não tem a base. Se você não tiver a base, o entendimento base, você vai se perder até para conversa. Mas uma coisa que você falou, e a gente está comentando, a Tan falou também, falando de pirâmide de teste, por que a pirâmide é o que a gente mais quer? Porque é o melhor custo para o projeto e é mais eficaz. Então, assim, a gente tem que lembrar que a gente está numa empresa, a gente está desenvolvendo as coisas para ficar com qualidade, para desenvolver, às vezes um pouco mais devagar, como a gente comentou, mas com qualidade para não ter que refazer e vai durar 1 ano e meio, vai durar 3. A ideia não é essa. Então, a ideia é você reduzir o custo o máximo possível e onde eu acho o erro da maneira mais rápida e eu corrijo da maneira mais eficaz. Teste de unidade. Qual que é o teste mais fácil de fazer ali quando eu estou desenvolvendo? Teste de unidade. Esse é o que eu tenho que me concentrar, porque é aqui que eu vou corrigir mais rápido e é onde o meu cliente não vai encontrar o defeito. Exato. E é simples de fazer esses testes, tá, galera? Entendam, não é difícil fazer testes unitários. Se o dev ele acha que teste unitário é difícil de fazer, ele precisa estudar, ele precisa ir atrás pra ver. Porque vale muito a pena. É literalmente você botar, tipo, Nossa, eu tô viajando aqui, mas tipo um antivírus do seu computador, tá ligado? Você garantir que pelo menos o que você tá desenvolvendo não vai quebrar agora, e quando for alterado, porque vai ser alterado, tá? Não vai quebrar, né? Não vai ser alterado de uma forma errônea. Mas isso eu concordo, e tipo, no final das contas, galera, se você não tá indo atrás de fazer testes de pirâmide, né? Seguir o teste de pirâmide, garantir que você tá fazendo ele da forma correta, tipo, eu acho que você tá indo talvez pro caminho errado. Então acho que é um ótimo termômetro até. O quão longe da pirâmide de teste. Falando aí sobre estratégias de teste, né? Tipo, tem muito mais coisas que a gente pode pensar, né? Como que a gente vai fazer teste de regressão, onde que vai acontecer os testes de smoke, como que a gente vai trabalhar com os ambientes. Óbvio que tem muito mais coisa, né? A gente não vai trazer todos os... cada uma das coisinhas aqui, tintim por tintim, em 1 hora. Mas acho que vale a pena a gente lembrar dessas coisas. E, tipo, pensar o quão realmente a pirâmide de teste, apesar dela ser um bagulho que todo mundo balbucia por aí, falando sobre pirâmide de teste, como é uma coisa que realmente é importante. Inclusive, pô, eu tava vendo esse vídeo que eu falei, né, do testes de unidade, agora, testes de unidade,
Unit test, pronto. Ele falou sobre o quê? Sobre a pirâmide de teste. O desenvolvedor, o arquiteto do projeto. Então, tipo, sabe, não estamos tirando do nada. É literalmente faz parte do pensamento para você começar a planejar um sistema. Entendi e concordo completamente. Esse é o Nathan. Para mim, pirâmide de teste é o melhor padrão e eu quero aplicar ele nesse projeto. Bom demais. Ainda mais porque eu sou o único QA do meu time. Muito bom, Nathan. Boa sorte, cara. Eu espero que você se divirta fazendo isso.